A gente sempre vai ao médico e faz alguns exames de rotina, como o de sangue, para saber como é que tá, né? A saúde. Agora, você sabia que o otorrino deve ser incluído nas consultas de rotina? Agora, por quê? Foi uma pergunta que eu me fiz. Eu estou recebendo o médico otorrino Augusto César Borges. Augusto, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço. Então, por que a gente tem que incluir o otorrino também nessa agenda? Porque a gente faz hemograma, faz uma série de exames, né? Agora, por que é importante? Principalmente na parte de audição, a atuação preventiva é fundamental. Tanto que hoje você já faz o teste da orelhinha no bebê, que é um exame preventivo, né? E já na idade adulta, na pequena criança, por volta dos seus 3, 4 anos de idade, a respiração bucal pode definir como que vai ser o rosto dessa criança no futuro. A criança que dorme de boca aberta, ou ela vai desenvolver muito o crescimento da mandíbula, do queixo, ou vai desenvolver pouco, em função da respiração. Então, um exame preventivo, antes dos 6 anos de idade, que é quando ele troca a dentição, pode definir e corrigir um problema ortodôntico no futuro. Hoje, quando se fala de saúde auditiva, chegam para você já pessoas que estão com graves problemas porque realmente não fazem essa prevenção. E há uma série de exames que nós precisamos fazer. Você falou do teste, né, para criança, mas existem outros testes também que a gente precisa fazer ao longo da vida, não é, Augusto? Para o adulto, é importante lembrar que a audição é como se fosse o teclado de um piano, que tem os agudos de um lado, os graves de outro, os intermediários. E por uma proteção da natureza, a gente perde primeiro os sons agudos, que são menos importantes. Então, às vezes, a pessoa fica surpresa ao fazer um exame auditivo e perceber que tem uma perda auditiva. Porque ela acha que a audição dela é normal, porque é normal para a voz humana. Então, se ele faz um exame de audiometria, que é um exame bem simples, a maioria já fez, até em empresa, né? Ele vai ver que já tem uma perda auditiva em agudos. E a gente pode, às vezes, detectar a causa e já começar a tratar precocemente. Precocemente, para evitar problemas, né? Deixa eu te falar, eu estou aqui com o Augusto César Borges, que é otorrino. Você quer fazer uma pergunta para ele? Está liberado. O nosso WhatsApp é o 99897.000. Você pode também fazer uma pergunta. E hoje em dia, a saúde auditiva ela não é levada em conta, não é, Augusto? Principalmente porque a gente tem higiene do sono, a gente cuida do coração, mas a gente não tem uma higiene para o ouvido, eu posso dizer assim? É importante essa experiência aqui hoje, porque as pessoas às vezes acham que a pior deficiência é a visual. Se você perceber bem, o cego, tem um cego humorista, tem um cego cantor, você não conhece nenhum surdo bem-sucedido. Então, psicologicamente, a deficiência auditiva é a pior das deficiências sensoriais. E a pessoa só descobre isso quando acontece. Então, é muito importante que se preserve a audição, observar os índices de ruído com que a pessoa trabalha, e uma série de coisas que vão ser avaliadas por exames simples, né? E algumas coisas metabólicas também. Por exemplo, o diabetes, às vezes eu diagnostico um diabetes numa labirintite. Na mulher, principalmente, ela está tendo hipoglicemias e não sabe. E às vezes o único sintoma da hipoglicemia é a vertigem. Então, quando o paciente me procura com a crise labiríntica, às vezes a gente faz uma série de exames metabólicos que a gente consegue detectar alguma doença metabólica através de um sintoma otorrinolaringológico. O que está aparecendo ali, a pessoa acha que é outra coisa completamente diferente, né? A gente tem um outro probleminha também, que é o zumbido, né? E esse zumbido também, às vezes, a gente não presta muita atenção, né, Augusto? Nos Estados Unidos, onde a estatística é levada mais a sério, entre cada 10 suicidas, 6 tinham zumbido. Então, o zumbido é aquele barulho intermitente, que é quando você desliga o ar-condicionado e dá aquele alívio, né? A pessoa tem vontade de desligar aquele barulho e não tem como. Lembrando que o zumbido é sinônimo de perda auditiva. Se a pessoa tem zumbido, ele está com uma perda auditiva, né? Então, às vezes, o motivo pelo qual o paciente nos procura é o zumbido. E atrás dele tem uma deficiência auditiva. Tem perguntas chegando para você, Augusto. A nossa amiga disse o seguinte, ela não colocou o nome dela, fiquei surda do ouvido esquerdo. É normal doer quando está frio? Ela não contou por quê. Não, a deficiência auditiva não está ligada à dor. Né? O ouvido do adulto, quando dói,
Normalmente, algum erro de oclusão, problemas dentários, falhas dentárias, qualquer falha na mordida é a principal causa dessas dores que vêm e vão no adulto especificamente, né? Sobre zumbido, né, que é uma constante que as pessoas reclamam muito. Mônica, eu tenho um zumbido constante no ouvido, mas não sinto vertigem, só o zumbido. O aparelho vestíbulo coclear, ele é constituído do labirinto e do ouvido. Então, muitos sintomas vêm juntos, tonturas e vertigens, tonturas rotatórias ou não, porque a vertigem é, por exemplo, não necessariamente rodar. A sensação de que você está andando em cima de um colchão, a sensação que o mundo está balançando, não é necessariamente uma tontura. Mas quando ocorre só o zumbido, é porque o problema é só na parte auditiva. E aí tem um tratamento para isso, Tem um Augusto. tratamento para isso. Perguntas não param de chegar, doutor Augusto César Borges. Mônica, tem um barulho na minha cabeça 24 horas. É aquele do ar-condicionado que você citou. E aí, nesse caso, está precisando procurar ajuda urgente, né, Augusto? Com certeza, algumas vezes é simplesmente um excesso de cera no ouvido. Acontece às vezes. E aí você remove e já melhora. Mas se for alguma coisa mais profunda no ouvido, obviamente a gente vai detectar e muitas vezes conseguir resolver. Né? Melhora, porque eu fico imaginando esse zumbido na cabeça. A maioria dos zumbidos são idiopáticos, a gente não sabe a causa. Por que originou? E aí, quanto mais precoce você procura, maiores as chances de tratamento. Tem uma amiga nossa aqui, manda um nome pra gente, viu, pessoal? Disse o seguinte: meu pai tem 80 anos e reclama de uma cachoeira no ouvido. Ele fica irritado o dia todo, coitado. Tem tratamento, algum remédio? A Ana que tá mandando pra gente. Existem aparelhos, próteses auditivas, que mascaram o zumbido. Você emite o aparelho não necessariamente para ouvir melhor. Ele emite um som idêntico ao do zumbido. E aí um anula o outro. Então, existem próteses auditivas para acabar com o zumbido. Né? Então, principalmente no idoso, você pode pôr uma prótese que te ajuda a ouvir melhor e, ao mesmo tempo, que vai mascarar o zumbido e anular. Melhorar a qualidade de vida dele, né? Muito. A Marta: Mônica, minha filha de 7 anos, desde muito pequena, dorme rangendo os dentes. Já procurei diversos profissionais, não tem solução. Aí, no caso, pode ser que a tempo, né? O ranger de dentes é uma incógnita na medicina. Não é? Tem gente que acha que é verminose, que é falta de vitaminas. E isso, às vezes, tem mais a ver com relaxamento mesmo e atividade muito acelerada durante o sono. Então, não é tão simples de resolver assim. Às vezes, precisava de um exame mais completo. Uma coisa mais minuciosa, né? A Jussara dizendo pra gente, a gente fala muito de refluxo, também é outra queixa muito comum, né? E ela falou que tratou refluxo com o otorrino. Olha a importância que a gente fala de ter na agenda, né? Eu tô até com saudade de atender uma amidalite. O paciente vem ao consultório hoje com dor de garganta, 7 em cada 10 pacientes com dor de garganta. Nossa. A causa é refluxo. Cantores aqui de Uberlândia, que são pacientes nossos, em que o problema é refluxo. Pessoas que trabalham com a voz, como você e outros, né? A importância da alimentação para ter uma qualidade vocal boa. Olha que legal, né? Ó, meu ouvido parece ter um grilo cantando 24 horas, já me acostumei. Pode ser algo sério? A Vanilce de Uberaba. A gente pode usar um inseticida para matar o grilo, né? Seria mais simples. Mas todos estão incluídos na mesma causa, né? Do zumbido. Do zumbido, né? Seria muito importante a gente lembrar que o ouvido mesmo, ele é burro, ele ouve, mas ele não entende a parte auditiva. Lá no cérebro é que vai ser processado a audição. Então, sílabas parecidas, lá, tá, sa, ma, na, pá, não é o ouvido quem separa, é o cérebro. Se você tem uma perda auditiva, você vai ficar muito tempo mandando sons baixos para o cérebro. E a sua região cerebral da audição vai atrofiar, vamos dizer assim. Então, quando você achar que precisa usar um aparelho auditivo, passou da hora. Entendi. Aí você só vai usar o aparelho e não vai continuar não ouvindo bem. Você põe o aparelho, ele ouve alto, mas não entende. Então, a prótese auditiva é importante que se coloque no momento exato. Não usar precocemente, mas a maioria demora demais
a aceitar o uso da prótese. E quando é que eu vejo isso? Quando eu começo a perceber que já não estou identificando? O primeiro sintoma é uma maior dificuldade de entender do que de ouvir. Principalmente quando tem muitas pessoas juntos, conversando. Entendi. E que você está ali com dificuldade de compreender. E a pessoa acaba se isolando. Ela não quer ir para festas, ela não quer ir em reuniões familiares. Por quê? E é o primeiro sintoma da depressão. Às vezes a pessoa tem depressão porque tem perda auditiva. Olha que importante isso que o Augusto está trazendo para a gente. Mônica, todos os dias tem água no meu ouvido. A Camila, tem um negócio errado aí também, né? Isso geralmente é simples de resolver. Como que pode resolver? Tem que fazer um exame, né? Para ver a causa, mas geralmente a gente consegue resolver bem. Já a nossa amiga Lourdes sente pressão quando acorda. Principalmente quando acorda, ela sente muita pressão no ouvido. É provável que ela tenha o trismo. Trismo é morder, é travar a mordida, né? Bruxismo é ranger. A pessoa que dorme com a mordida travada, geralmente ela acorda de manhã com uma pressão no ouvido. Teria que fazer uma avaliação, às vezes precisa de uma fisioterapia, uma avaliação dessa parte do trismo, que é travar a mordida. Tem o refluxo, Mônica. Tem que procurar o otorrino, é o nosso amigo aqui que está perguntando para a gente, ele não mandou o nome dele, ele colocou assim, estamos ficando velhos. O refluxo não é sinônimo de velhice, a criança tem fisiológico, né? Por isso que você põe a criança para rotar. Ela já nasce com refluxo fisiológico. Mas se ele está com refluxo, seja bem-vindo, né? Ao mundo. Ao mundo. Tem uma outra pessoa aqui para a gente poder encerrar. Tive um tumor, acho que foi isso. Curei o tumor, mas ficou o zumbido constantemente. Resolve com o aparelho? A gente consegue mascarar esse zumbido com o aparelho auditivo. A Laura, de Patrocínio, gostaria de saber o que pode causar a surdez da filha dela. Nasceu normal, mas hoje, com 34 anos, perdeu a audição do lado direito. Fez a tomografia, a ressonância e nada foi diagnosticado. Essas perdas assim, totais... eu tive um paciente que chegou ao consultório com 34 anos e ele achava que todo mundo ouvia de um lado só. Olha. Ninguém nunca contou para ele que os dois ouvidos funcionavam, porque ele nasceu assim. Então, às vezes, a pessoa tem uma perda auditiva desde a infância e, para ele, o normal era ouvir de um lado só. Isso não é raro. Pessoa com 18 anos, com 20 anos, chega ao consultório e diz, não é normal ouvir de um lado só? Não, não é. Não é. Então, às vezes, é desde a infância, desde o nascimento. Né? Deixa eu agradecer ao Augusto César Borges, otorrino, com a gente aqui hoje, trazendo a importância dessa consulta rotineira com o otorrino para a gente descobrir, antecipar os problemas e ter a nossa qualidade de vida. Augusto, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui. Viu? Bom fim de semana para você.